nós sempre ficamos aguardando um momento semelhante, se poderia aparecer ou não e como que isso está. Hoje no Brasil, com esse excesso de chuvas e a diversificação dessas matrizes, que daquela época para cá ampliou muito a nossa teia de transmissão. Uhum. Então, naquele momento, existiam lugares onde a energia sobrava e uma boa parte do país faltava. Agora nós temos maior capacidade de modular isso, de despachar a energia com o operador nacional do sistema. Mas apareceu uma coisa muito interessante ligada a essas renováveis, né? O Brasil é conhecidamente possuidor de renováveis, porque nós temos um grande potencial de hidrelétricas, potencial e as hidrelétricas construindo e despachando. E entrou nesse meio do caminho uma necessidade muito grande das térmicas. Nós precisamos de combustível, porque em dados momentos precisamos de mais potência. E apareceram pela mídia, ou para o usuário em geral, as com cara de mais limpas, né? Que foi o solar fotovoltaico, foram as usinas eólicas. Agora, olha que interessante. No Brasil acabou de acontecer um fenômeno incrível, que foi a energia vertida turbinável. O que aconteceu? Nesses últimos 3 meses, eu diria que nós jogamos fora perto de R$ 1 bilhão em energia que poderia ter se tornado energia elétrica, mas a nossa distribuição não foi muito eficiente. E quando eu digo eficiente, eu estou falando tanto no investimento de recursos, como até o consumo de itens ambientais. Se eu tenho a eficiência como norte, né, a eficiência, não o mercado. Se eu sou o investidor das termoelétricas, eu quero que despache mais energia termoelétrica. Se eu sou um fornecedor de placas solares, né, materiais ligados ao fotovoltaico, eu quero que venda doidado, placas, inversores e infraestrutura. Se eu sou um investidor do eólico, eu quero que venda os meus coletores eólicos e sejam implantados em todas as montanhas de grande potencial de vento aqui no Brasil. Mas a eficiência, que é o mais importante de tudo isso, pode ter sido deixada de lado. Porque se nós tivemos que jogar tanta energia em forma de água fora recentemente, que verteu Itaipu, verteu Belo Monte, verteram as grandes indústrias, é porque o lado da eficiência energética não foi contemplado adequadamente. Eu deveria inserir o meu potencial que só pode durante o dia, né, em alguns dias do ano, né, do fotovoltaico, em consonância com esses potenciais que existem, né, das hidráulicas, né, da necessidade das termas, porque elas precisam, não porque nós queremos energia suja, mas porque ela é uma das únicas que independem de chuva, vento, sol e tudo mais. Né? O importante a eficiência é que deve nortear essas decisões. E onde que está o problema da eficiência? Onde que está o problema? O que o governo tem deixado de fazer para poder perder 1 bilhão aí de energia, como você falou, que poderia ter sido utilizada, poderia ter entrado para os cofres públicos? O governo trabalhou bem nesse período, inclusive eu vou citar um exemplo de uma grande pressão que o sistema todo sofreu. Vocês viram diversas propagandas ou grandes narrativas de taxa do sol. Taxa do sol, querem taxar o sol, querem cobrar imposto de sol. Aquilo não é uma verdade. Aquilo seria o equilíbrio dos entes envolvidos para a boa eficiência da matriz energética brasileira. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho o gerador, o transmissor, a distribuição, a comercialização de energia nesse sistema. Se eu tenho, por exemplo, a eficiência energética como investimento, o que é a eficiência energética como investimento? Eu deixo mais eficientes as indústrias, os prédios, as residências, investindo no ponto de consumo final. Se eu tenho mais recurso investido nesse ponto, eu beneficio tudo que está lá atrás. A geração não precisa ser tão grande, se esforçar tanto, eu posso deixar mais água para os momentos necessários dos reservatórios.
eu não preciso construir tantas torres de sistema para essa energia chegar até o ponto final de consumo e na tensão menor na distribuição. Quando foi feita aquela pressão sobre as taxas, que não eram taxas, eram simples distribuições inteligentes e não permitir benefícios cruzados para determinadas fontes, determinadas matrizes, por mais limpas que fossem. Se eu tenho tudo isso de maneira adequada, dentro das regras de mercado e necessidade de operação, eu teria, por exemplo, reduzido uma parte do investimento nas renováveis que não auxiliariam nesse momento, e eu verteria a água que já foi mais do que paga quando nós colocamos toda aquela estrutura de turbinas, torres e fios. O ajuste que deve ser feito agora, né, como eu disse, foi uma pressão incrível sobre as decisões do governo naquele momento, mas agora usar de forma mais inteligente todo esse conhecimento. Tem pessoas muito preparadas aí para entender isso, como eu via na Agência Nacional de Energia, a empresa de pesquisa energética, são entidades que sabem desses detalhes numéricos, né? Então, fazer essa distribuição de forma que é importante todo tipo de renovável, mas desde que ela entre de forma justa, inteligente e adequada às regras de mercado e tecnologia da composição da matriz. O Alexandre, é Edmilson que está falando, bom dia. O Brasil é um país que tem rios, muitos rios, tem água à vontade, o Brasil tem vento, muito vento, certo? Tem sol na maior parte do ano, além de ter petróleo também, certo? E tudo isso que o senhor está falando até agora é confusão entre os diversos setores aí para se ajustarem, combinarem o preço, etc. e tal, e fornecer uma energia eficiente e mais barata, se possível, para o consumidor, certo? Não, existe um marco legal para orientar tudo isso, ou se não existe, não está faltando assim uma lei que junte todas essas fontes energéticas num só produto e combine, né? Combine com todos eles, como é que vai ser o comportamento de cada um, o que cada um deve fazer, certo? Para que haja uma interação total e o consumidor final seja o beneficiado, bem como a natureza, né? Não está faltando um negócio desse? Eu tenho total razão. Tem um grande amigo meu que usa sempre a frase: o meu pirão primeiro. Pois é. O que acontece aqui é que essa frase está embutida na nossa nação, na parte mais profunda dos cérebros e corações. Enquanto existir a ideologia do meu pirão primeiro, essa solução ela é muito difícil, porque ela se insere até nas aprovações políticas do legislativo, decisões do judiciário. Essa batalha é uma batalha que tem ocorrido por vantagem econômica de cada setor. Existem órgãos, como eu disse, muito competentes que enxergam tudo isso que o senhor falou. Eles enxergam onde tem essa vantagem, a desvantagem, a programação. É que lutar contra o interesse comercial é uma batalha muito difícil, né? No mundo inteiro e desde que a humanidade é a humanidade. Então, a batalha atual é essa quanto às matrizes que o Brasil tem de possibilidade. Agora, uma coisa muito importante que quando eu falo, principalmente para o público leigo, né? Quando eles imaginam, vou dar um exemplo de uma renovável, novamente fotovoltaico, porque ele é mais comumente distribuído, ele é mais comumente inserido no varejo, né? Quando eu coloco na minha casa, o modelo de instalação normal de 99% delas, não existe armazenagem, não existe bateria. Quando é colocado no telhado da minha casa, eu fui um dos primeiros do país a ter colocado na minha residência fotovoltaica, eu dependo de todo o serviço do sistema para armazenar, distribuir, enviar para quem é de necessidade naquele momento a energia que é produzida. E quando ela não tem o que se fazer, olha, eu estou no limite da produção, nós temos casos mundiais como o da Alemanha, onde a situação ficou complexa com excesso de produção nesse varejo que não é controlável. Esse varejo ele não pode ser despachado, né? O operador nacional do sistema não pode falar eu vou despachar a casa do seu João. Ele não tem condição de fazer isso nem tecnicamente. Ele pode falar, eu não vou despachar Itaipu nesse momento, ou eu não vou despachar Belo Monte nesse momento.
Então, quando essa massa que é instalada e não pode ser armazenada é feita de forma alheia às necessidades técnicas e só com interesses comerciais, ela não ocorre de forma eficiente. Nós perdemos uma palavra muito importante que é eficiência. Agora, são 10 horas e 45 minutos. Nós estamos entrevistando o Alexandre Moana. Ele é diretor financeiro da ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia. Quando você estava falando, eu fiquei pensando, porque é o seguinte, para a gente que paga a conta de luz todo mês, para a gente é muito caro a energia elétrica, né? E eu estou falando da maioria da população que usa essa energia que não é a fotovoltaica, essa renovável. Por outro lado, a tua associação representa as empresas. E eu pergunto para vocês, a energia, ela é cara ou ela não é cara ou ela chega cara para o consumidor? Ela chega cara para o consumidor e ela chega cara porque no ponto final, quando o consumidor tem a tomada dele ou quando ele aperta aquele interruptor e a luz facilmente se acende naquele ambiente, mal sabe todo o trabalho que existe por trás até chegar aqueles elétrons em movimento para aquele serviço que ele precisa, né? E essa cadeia toda, ela paga inúmeros, incontáveis acréscimos que não são da energia em si. Todos nós sabemos a voracidade dos impostos, taxas, o termo genérico é o melhor de todos. Os penduricalhos que estão na fatura de energia. Esses penduricalhos é que fazem com que chegue extremamente cara no usuário final. E é por isso que a melhor solução, né, repetindo, passa a ser a eficiência energética para o país, porque quando a energia mais barata é aquela que nós não consumimos, concorda? É aquela que nós evitamos de consumir. Sim. É aquela eficientizada. Quando essa energia acontece, por ser a mais barata, ela reduz automaticamente todo o sistema e o preço final da energia do usuário que está lá na ponta, né, nas nossas residências, no pequeno comércio. As grandes, elas têm formas de contratar e comprar mais aprimoradas. Existe uma espécie de compra no atacado que facilita muito, abaixa muito o preço. Quem é apenado nesse sistema todo de interesses comerciais e grandes tributos e voracidade de arrecadação é o usuário final residencial e pequenas indústrias e comércios e tudo mais. O Alexandre, no governo Bolsonaro, ele reduziu os impostos aí sobre os combustíveis, né, numa atitude eleitoreira, claro, para tentar ganhar as eleições, adiando um problema que estourou depois, porque os estados estão recebendo menos, agora até a justiça está decidindo que o governo vai ter que pagar as perdas dos estados com esse ICMS, ou seja, adiou um problema para ver se tinha um fruto eleitoral aí para ele. No governo Dilma, ela congelou o preço dos combustíveis, né, da Petrobras principalmente, artificialmente, certo? E praticamente inviabilizou centenas, dezenas, ou pelo menos dezenas, várias dezenas de usinas de álcool que viviam para fabricar o etanol, né? Muitas delas faliram naquela ocasião. São dois governos populistas que tomaram medidas, né, populistas, eleitoreiras, no caso, prejudicando, né, a eficiência energética do país de uma maneira geral, né? O senhor acha que esse governo atual, voltando ao governo Lula, que já fez esse tipo de coisa anteriormente, é um empecilho, esses governos populistas são empecilhos para que o Brasil tenha uma eficiência energética melhor? Eu vou falar um item que é mais intenso do que o seu exemplo, que foi muito bom, do petróleo no governo Dilma. Existiu uma medida provisória, depois se vocês quiserem consultar, 579, né, próxima de 2012. Muito do que nós estamos pagando na fatura de energia hoje foi aquele cheque especial dado, onde foi, por decreto, reduzido o valor da tarifa de energia. Aquilo nós estamos pagando até hoje. É aquilo que eu falei. Não foi vista a eficiência. Foi visto o meu pirão primeiro e, como o senhor bem salientou, o pirão eleitoral, que não deixa de ser um pirão. Pois é. Então, existiu realmente. E o que mais afetou o setor elétrico, imagina, eu vou dar um exemplo muito claro que aconteceu comigo.
Imagina que eu tinha projetos de eficiência energética em indústrias, onde eu tinha comprado motores, sistemas de aquecimento eficientes, sistemas de automação para que a indústria trabalhasse de forma mais adequada e utilizasse o mínimo de energia possível para a sua produção, né? Para o seu produto, para a sua operação. Quando eu executei um serviço, imagina que eu peguei na época 5 ou 10 milhões de reais, que era comum num projeto desse. Investi 10 milhões de reais, comprei esses insumos, equipamentos, para que ela operasse de forma mais eficiente. A expectativa de recuperação, baseado no preço da energia que estava naquele momento, era um payback em torno de 6 anos, que ainda era adequado para o investimento dessa monta. Para os níveis brasileiros é longuíssimo prazo, né? E isso foi se modificando com a grande redução das taxas de juros, principalmente durante o governo Bolsonaro, mas aconteceu um item muito grave. Quando o valor da tarifa foi reduzido à canetada, aquilo que o meu investimento previa o retorno em 6 anos, passou a ser em 10, 11 anos. Então, imagine isso na insegurança técnica do investidor no país. Aí falar, mas aquilo aconteceu e voltou o preço alguns anos depois. Claro, só que o que você tirou de confiabilidade na execução de ações de eficiência energética desse tipo está sendo sentido até hoje. Décadas. Então, qualquer interferência dessa, ela tem repercussão por décadas, né, pela inconsistência de decisões anteriores com o que nós precisamos para garantir a segurança do investidor. O exemplo mais típico é consultar alguns da geração acima da minha, geração dos meus pais, quando nós falamos em investimentos em papéis, né, e o banco fala, pelo amor de Deus, tiraram todo o meu dinheiro em 1990 numa medida do governo, que foi o caso do Collor naquela vez, também populista. Então, o que eu quero dizer é que essas medidas populistas que o senhor citou, elas têm um efeito emocional enorme e por décadas. E nós sentimos isso hoje nos investimentos em eficiência. Porque para confiar nisso, tem que confiar que somos mais maduros do que esse tipo de decisão. Bom, são 10 horas e 52 minutos. Nós estamos entrevistando o Alexandre Moana, que é diretor financeiro da ABESCO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia. Nós mudamos o governo recentemente, o governo do PT voltou ao poder, e eu pergunto para o senhor se as empresas já têm uma ideia do que é a política energética do governo Lula para o Brasil. E a segunda pergunta é, o senhor acha que nós temos que, de fato, reduzir a dependência da matriz hidráulica no país? Tá. Quanto à política energética, ainda está muito cedo, porque muito está acontecendo no âmbito, por exemplo, da taxa de juros, né? Esses ataques ao Banco Central e tudo mais. Isso tudo vai influenciar nas compras, nos investimentos das empresas, mas eu diria que ainda está muito cedo para falar no reflexo instantâneo no investimento do mercado de energia. Uhum. O que eu posso falar é que aconteceu um pé atrás enorme, então a redução na intenção de investimento, de ampliação de produção acontece, e isso também reflete no mercado de energia, né? Isso é uma realidade. A segunda parte da sua pergunta, você pode repetir só a segunda parte? Sobre a redução da dependência da matriz hidráulica. Da matriz hidráulica, né? A matriz hidráulica, semana passada, eu fiquei na região norte. Uhum. Eu fiquei 3 dias na usina de Belo Monte, né, na área das turbinas, dos lagos, né, um projeto da minha empresa que está acontecendo a tomada de dados lá. Então, eu fiquei muitas e muitas horas, né, na semana passada nessa região. Quando é instalado um potencial, eu diria que ela foi a maior geração centralizada do mundo nesses últimos dias, né? O que ela gerou ultrapassou a Three Gorges, a área da China, Itaipu. É uma obra humana incrível, faraônica. Se um dia vocês puderem visitar aquela região, é muito interessante. É uma obra faraônica. Para ela acontecer, vocês lembram
lembram até do episódio do Índio Paiacã, as brigas homéricas com o meio ambiente, o que tem construído lá e os custos para a preservação do meio ambiente são muito maiores que todos os custos da operação dela lá. São bilhões para preservar os peixes como estão, né, o braço longo do Xingu e tudo mais. Então, é uma energia que nós aproveitamos uma boa parte do potencial factível no país, mas que para construírem novas é muito difícil. E a maior vantagem dela, além de toda a característica de ser limpa, é a armazenagem. Ela é um dos poucos tipos, ou ela é dessas renováveis que nós temos, a que consegue realmente armazenar energia, o que realmente é útil para o país, utilizar a energia naquele momento que nós precisamos. Mas ela já foi construída do que chamamos a fio d'água. Apesar do lago ser incrivelmente grande, né, quando nós passeamos, eu subi ele todo de barco nessa semana passada, é incrivelmente grande, mas pelo potencial das turbinas que tem lá e a infraestrutura, ele é pequeno. Por que ele foi construído pequeno? Nós temos 300 famílias distribuídas naquele braço de rio, existe população indígena, são poucas pessoas, 300 famílias, mas por conta da preservação, essa usina não utilizou o potencial de armazenagem dela. Então, o país hoje queima muito combustível poluidor ou executa medidas poluidoras porque essa usina tem um laguinho muito pequeno. Agora nós temos as vertentes. Seria correto fazer um lago grande e retirar aquelas famílias da região, as 300 pessoas? Valeria a pena para o país? Seria um custo-benefício bom? Aí vira uma questão ética e ideológica. Mas, tecnicamente, teria sido muito melhor no Brasil. O que o senhor está dizendo é que o cuidado ambiental obrigatório para a usina de Belo Monte acaba causando uma poluição em outros lugares pelo uso de maior energia. Ou seja, a gente gastou bilhões de dólares, no caso, para construir uma Belo Monte e para ter menos energia do potencial dela e para não resolver problema ambiental nenhum, né? É isso? Isso. Agora, esse nenhum é que eu quero deixar claro, né? Para eu não colocar uma postura ideológica e receber as críticas dos ambientalistas aí. Existe a vantagem que é preservar aquele bioma naquela posição e aquelas 300 pessoas da localidade. Se isso vale toda a poluição gerada em outra área e todos os bilhões gastos, é uma decisão ética humana, né, que tem que ser discutida. Mas isso aconteceu, isso que você falou é uma realidade. Nós acabamos poluindo, por outro lado, numa intenção de não poluir aquela área especificamente. É um balanço que um dia a história pode ser que faça e tenha uma conclusão muito sólida que deveríamos ter feito um grande lago. Bom, vocês vão fazer agora em março um evento, né, promovendo a 19ª edição do Congresso Brasileiro de Eficiência Energética. O senhor quer falar um pouquinho sobre o tema, como que é para poder participar, se é aberto, como que é isso? Sim, isso é um evento muito importante. Como eu disse, a carência do país é eficiência. A carência do Brasil é eficiência. Então, desde pequeno nós ouvimos que temos grandes terras, temos um povo jovem, trabalhador, temos capacidade tecnológica, né? Por que o Brasil não se desponta, a grande potência? A palavra é eficiência. Eu não tenho dúvida disso nesses 25 anos trabalhando na área. É eficiência. Esse congresso, ele é uma aglutinação de vários entes do setor, né? Entes políticos relacionados à energia, entes técnicos, entes de controle da distribuição, da transmissão, da geração, industriais, isso é muito importante. Eu queria convidar aqui os industriais. A indústria, a energia representa bastante na folha de uma indústria. Então, as informações que seguirão nesse congresso, né, esse congresso que tem grande história, podem trazer vantagens para os comércios, indústrias, e não importa o tamanho. Agora, ser eficiente faz com que o seu produto te traga mais lucro e te faça sobreviver
num ambiente mais complexo como o que nós temos agora. E profissionais do ramo. Eu trabalho com fotovoltaico. Ótimo, um momento muito importante para você entender a importância da eficiência na sua instalação de fotovoltaico. Eu trabalho na área de distribuição de energia. Ótimo, importante demais você estar lá no Congresso. Então, gostaria de convidar todos, é aberto a todos. As inscrições estão no site, é só pesquisar Congresso Brasileiro de Eficiência Energética que vocês vão conseguir acessar as informações. Tá certo. Olha, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. A entrevista foi muito boa e eu espero que um dia no Brasil nós tenhamos uma boa energia elétrica, limpa, barata e que não pese tanto no bolso do consumidor. Mas eu estou com poucas esperanças de não pesar tanto no bolso do consumidor, viu, Alexandre? Muito obrigado. E para mim é tudo isso que a senhora falou, mas sermos eficientes. Eu acho que a palavra secreta agora é sermos mais eficientes. Muito obrigado, as perguntas inteligentíssimas. Muito obrigado a vocês. E vamos fazer um país melhor. Tá certo, nós vamos para o intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. As investigações sobre caças dos Estados Unidos terem derrubado 3 objetos aéreos não identificados continuam. Um jato, inclusive, abateu um objeto não identificado perto do lago Huron no domingo, marcando a terceira vez em uma semana que os militares americanos derrubaram objetos no espaço aéreo do país. Sem nenhuma identificação neste momento de que os objetos não identificados têm alguma conexão com a China, as autoridades de segurança nacional estão analisando o que está realmente acontecendo. O presidente Biden está sendo questionado sobre isso, mas, por enquanto, não falou ao povo americano o que isso possa ser ainda. Ninguém, nem a Casa Branca, o Pentágono ou o governo americano, além do Canadá, cujo espaço aéreo também foi invadido, parece capaz de dizer exatamente o que está acontecendo com essas últimas naves abatidas. Isso levanta questões para o alto escalão militar e agências de espionagem dos Estados Unidos, bem como para a segurança potencial da aviação civil, e cria um vácuo de informação que os republicanos estão novamente usando para questionar a liderança do presidente Joe Biden. E o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no entanto, acabou